A segunda lei da termodinâmica é implacável. Num sistema isolado, a entropia sempre aumenta. Sempre. Sem exceção. Isso significa que o universo, naturalmente, caminha para a desordem, para o caos, para a dissolução. E você, meu caro, não é exceção a essa lei universal. Você é um sistema biológico, psicológico e existencial, sujeito às mesmas forças fundamentais que governam galáxias e átomos. A vida desmorona quando você para, e não metaforicamente, literalmente, molecularmente. Hoje vamos falar sobre a entropia da alma, sobre como o caos não é seu inimigo, mas o preço inevitável da inércia, e sobre como a disciplina é a única força que empurra o universo de volta ao equilíbrio. Comecemos pela física brutal da sua existência. Ludwig Boltzmann, o físico austríaco que desvendou os segredos da entropia, entendeu algo profundo. Há infinitamente mais maneiras de estar desordenado do que ordenado. É estatisticamente muito mais provável que seu quarto fique bagunçado do que organizado, que seu corpo enfraqueça do que fortaleça, que sua mente se disperse do que se concentre. A ordem é improvável. A desordem é o estado natural das coisas. Isso não é pessimismo. É física pura. E compreender isso é libertador, porque finalmente você entende por que é tão difícil manter sua vida nos trilhos. Não é fraqueza sua, é a natureza fundamental do universo trabalhando contra você. A entropia quer te desorganizar, quer que suas células envelheçam, quer que seus músculos atrofiem, quer que suas conexões neurais enfraqueçam, quer que seus projetos desmoronem. E ela vencerá, eventualmente. Mas não hoje, não enquanto você estiver lutando. Deixe de treinar por 2 semanas e observe. Seus músculos começam a se decompor através de um processo chamado catabolismo. Suas mitocôndrias, menos as usinas de energia celular, diminuem em número e eficiência. Sua capacidade cardiovascular despenca. Seu corpo, obedecendo à entropia, retorna ao estado de menor energia, ao caminho de menor resistência. Você não mantém músculo por tê-lo conquistado uma vez. Você o mantém lutando contra a entropia todo santo dia. Deixe de aprender, de ler, de desafiar sua mente, e algo igualmente devastador acontece. As conexões sinápticas que você não usa começam a ser podadas num processo chamado poda sináptica. Seu cérebro, eficiente como é, elimina circuitos neurais inutilizados. Você literalmente perde capacidade cognitiva. A mente não enferruja como metáfora poética. Ela atrofia como realidade biológica. E existentialmente, deixe de ter propósito do perseguir mitas, de construir algo maior que você mesmo. E observe a desintegração psicológica. A depressão não é apenas química. Menos é também entrópica. É sua alma cedendo ao caos, à falta de estrutura, ao vazio que vem quando você para de empurrar contra a corrente. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, descobriu nos lugares mais entrópicos da história humana que o homem precisa de significado para sobreviver. Significado é ordem imposta ao caos. E quando você para de criar significado, a entropia psicológica te consome. Mas aqui está a reviravolta filosófica que muda tudo. O caos não é seu inimigo. O caos é neutro. É simplesmente o estado padrão. O problema não é a existência da entropia menos, é a sua inércia diante dela. Porque enquanto a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia aumenta em sistemas isolados, você não é um sistema isolado. Você pode importar energia, informação, ordem do ambiente. Você pode trabalhar contra a entropia. E esse trabalho tem um nome: disciplina. Disciplina é a força termodinâmica que você aplica contra a degradação natural. É você dizendo ao universo: não hoje. Hoje eu construo, em vez de desmoronar. Cada treino é trabalho mecânico convertendo energia química em ordem muscular, lutando contra a atrofia entrópica. Cada hora de estudo é energia metabólica, gerando novas conexões neurais, combatendo a deterioração cognitiva. Cada projeto concluído é organização imposta ao caos informacional, desafiando a tendência natural das coisas de ficarem inacabadas. Cada relacionamento nutrido é energia emocional.
criando estrutura social, resistindo ao isolamento entrópico. Heráclito, o filósofo pré-socrático, dizia: tudo flui, nada permanece. Ele intuiu a entropia 2500 anos antes de Boltzmann formaliza la matematicamente. E ele estava certo, mas incompleto. Sim, tudo flui, mas você pode nadar contra a corrente. E nessa natação contra o caos está toda a dignidade da existência humana. Os estoicos tinham um conceito chamado amor fati, amor ao destino. Não resignação passiva, mas aceitação ativa da natureza das coisas combinada com esforço incansável para melhorá-las. Você aceita que a entropia existe, que o caos é o padrão, que tudo que você constrói eventualmente se deteriorará. E mesmo assim, Voka constrói. Não apesar disso, mas por causa disso. Porque a construção em face da entropia é o que nos define como humanos. Sísifo empurrando a pedra eternamente montanha acima. Camus dizia que devemos imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque a felicidade não está no topo da montanha. Menos está no ato de empurrar, no esforço contra a gravidade, contra a entropia, contra o declínio inevitável. Então, como você empurra o universo de volta ao equilíbrio? Primeiro, aceite que parar é regredir. Não existe manutenção automática. Não existe platô neutro. Você está ou construindo ou desmoronando, subindo ou descendo. Nunca. Segundo, pequenos inputs constantes vencem grandes esforços esporádicos. A entropia age constantemente, então sua resposta também precisa ser constante. 30 minutos de exercício todo dia valem mais que 4 horas uma vez por semana. 15 minutos de leitura diária superam maratonas mensais. É a primeira lei da termodinâmica aplicada à vida. Energia não se cria do nada. Você precisa continuamente investir energia para manter ordem. Terceiro, crie sistemas. Não dependa de motivação. Motivação é uma emoção volátil, não confiável, entrópica por natureza. Sistemas são estruturas estáveis, previsíveis, resistentes ao caos. Você não treina quando está motivado, você treina porque é terça-feira. E terças você treina. Ponto. O sistema não negocia com a entropia. Quarto, entenda que o desconforto do esforço é menor que o desconforto da deterioração. Sim, dói treinar, dói estudar, dói manter disciplina, mas não dói tanto quanto olhar no espelho, aos 50 anos, e ver um corpo quebrado, uma mente embotada, uma vida desperdiçada. A dor do esforço é aguda, mas construtiva. A dor da entropia é crônica e destrutiva. Escolha sabiamente. Quinto, celebre o processo, não apenas os resultados, porque os resultados são temporários, menos a entropia, eventualmente os desfará. Mas o processo, o hábito de lutar contra o caos, esse se torna parte da sua identidade. Você não é alguém que tem músculos. Você é alguém que treina. Você não é alguém que sabe coisas. Você é alguém que aprende. A identidade resiste à entropia melhor que conquistas específicas. E aqui está a verdade final, simultaneamente libertadora e aterrorizante. Você vai perder, eventualmente. A entropia vence no final. Sempre vence. Seus músculos vão atrofiar quando você envelhecer demais para treinar. Sua mente vai desacelerar. Seus projetos vão ser esquecidos. Seu corpo vai retornar ao pó, ao caos molecular do qual veio. Isso é inevitável. É física. É destino. Mas até lá, até esse último momento, você luta. Com unhas, dentes, suor e sangue, você empurra contra a entropia todo santo dia. Não porque você pode vencer permanentemente, mas porque a luta em si é a vitória. Porque cada dia que você mantém ordem contra o caos, é um dia que você viveu de verdade. A entropia da alma só te consome se você permitir. Say woke up. Se você ceder à inércia e deixar o universo fazer com você o que faz com tudo, desorganizar, dispersar, dissolver. Mas você não é um objeto passivo, sujeito às leis da física. Você é um agente ativo que pode trabalhar contra essas leis. Temporariamente, limitadamente, mas... Então levante, treine, estude, construa, ame,
Lute, não porque é fácil, mas porque é necessário, porque a alternativa é a desintegração lenta e silenciosa de tudo que você poderia ser. A disciplina é a força que empurra o universo de volta ao equilíbrio. E você é essa força, ou una ou e nada. A escolha é sua, mas escolha rápido, porque a entropia não espera, e cada segundo de inércia é um passo irreversível em direção ao caos.